Bom dia, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para estudar um pouco da palavra de Deus. E o texto que nós vamos estudar hoje é um texto bem curto, é o final do capítulo 8 do segundo livro de Reis. Somente o final, os versos de 7 a 15. Nós, domingo passado, estudamos o início do capítulo 8 desse livro e agora vamos estudar o final. Eu só quero ler com os irmãos dois versículos, o 11 e o 12. A história conta que Azael, servo do rei da Síria, foi até Eliseu a mandar do seu senhor para perguntar a Eliseu se ele sobreviveria. O rei da Síria estava gravemente doente e mandou Azael, servo, falar com Eliseu com presentes e perguntar-lhe se ele sobreviveria. Quando Azael foi falar com Eliseu, o texto bíblico nos versos 11 e 12 diz o seguinte, o texto bíblico diz assim: olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora o meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Duas coisas que eu quero observar com o irmão antes de entrarmos no nosso assunto. A primeira coisa é que aqui o texto bíblico diz que Eliseu chora pelo que viria a acontecer a Israel. É importante nós nos lembrarmos, meu irmão, que Israel não estava sendo uma nação boa com os seus profetas. Tanto é que no capítulo 6 de 2 Reis, o verso 31, o rei de Israel diz assim: disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Além disso, tantas outras coisas. Israel não era bom, não era uma nação, não estava sendo uma nação boa com os homens de Deus. Mas além disso, o texto que nós acabamos de ler, o texto todo aqui do capítulo 8, a partir do verso 7, é o cumprimento da promessa que nós temos descrita em 1 Reis, no capítulo 19, e eu só vou ler a partir do verso 15 para os irmãos, para que os irmãos vejam isso. Disse-lhe o Senhor, aqui Elias estava fugindo, os irmãos lembram de Jezabel, profundamente triste, abatido por ser perseguido, cansado. E Deus fala a Elias, disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, mesmo Azael que nós estamos estudando agora, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nizinho Girás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e a boca que não o beijou. Aqui Deus estava dizendo a Elias, Elias, eu vou extirpar o culto de Baal do meio do meu povo. E eu vou levantar para isso Azael, Jeú e Eliseu. Vejam, irmãos, era cumprimento de promessa. O povo de Israel viveria aquilo pelo que o profeta chorou por causa dos seus próprios pecados, porque o povo de Israel recebeu o culto a Baal dentro de suas portas, abandonou o seu Deus e passou a adorar Baal, Deus levado para Israel por Jezabel. Mas o profeta chorou. E eu quero nesse momento pensar, irmãos, no desafio que esse texto nos traz, que
Muitas vezes nós também olhamos as pessoas e nós mesmos sofremos por causa de nossos próprios erros. Nós sofremos muitas vezes por causa de nosso próprio pecado, mas o Senhor nos convida a ter misericórdia, a orar, a chorar diante do Senhor, pedindo misericórdia por aqueles que sofrem e por aqueles que caminham sem salvação. Eu quero falar um pouco sobre isso com os irmãos nessa manhã. Primeira coisa, é tão estranho nós nos sabermos que somos servos de Deus e caminharmos, irmãos, indiferentes àqueles que sofrem, indiferentes àqueles que sofrem no nosso meio, a Igreja de Cristo, nossos irmãos passando necessidade e nós indiferentes à sua dor. O texto na Bíblia em 1 João, no capítulo 2 e no capítulo 3, nós encontramos os seguintes versículos. No capítulo 2, no verso 9, nós lemos: quem vive na luz e odeia seu irmão está na escuridão até agora. No capítulo 3, o verso 17, diz: se alguém possui recursos e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é um desafio para nós, irmãos. Como é que nós podemos, muitas vezes colocamos em nossos grupos de oração, pedido de oração por aqueles que têm sofrido, e nós não baixamos a nossa cabeça um minuto para dizer: Jesus, Pai amado, misericórdia, socorre o teu servo. Senhor, tem misericórdia. Como pode o amor de Deus estar em você? Se você tem sido tão indiferente àqueles que sofrem. Como pode o amor de Deus estar em você? Se você tem ouvido daqueles que têm sofrido por amor de Cristo, nos países onde o evangelho é perseguido, e você é indiferente a essas pessoas, você não gasta um minuto, meu irmão, pedindo o socorro de Deus para elas. Como pode o amor de Deus estar em você? O profeta não chorou pela nação de Israel e pelo sofrimento que viria porque eles eram bons para o profeta, porque eles não mereciam aquilo. Ele chorou porque se o amor de Deus está em nós, nós vamos chorar e orar e lutar em oração por aqueles que sofrem. E vamos estender nossa mão àqueles que sofrem. E aqui você pode dizer: mas eu não tenho quase nada. Eu, há muito tempo atrás, ouvi uma experiência que me chamou muita atenção sobre missionários, sobre os missionários autóctones, salvo melhor juízo, na China. E as igrejas ali queriam ajudar no sustento de um missionário para que ele levasse a mensagem de salvação a outras pessoas. Mas eles não tinham muito, não tinham condição. Então eles decidiram, cada dia as mulheres separavam o arroz para cozinhar para a família. Então, quando ela separava aquele arroz, ela enfiava a mão, tirava uma mão cheia e botava numa vasilha à parte. No final do mês, os diáconos passavam, pegavam aquele arroz, vendiam mais barato para os mais necessitados da igreja e com aquele dinheiro eles começaram a sustentar os missionários ali, para que eles levassem a mensagem de salvação. Meu irmão, você tem todos os dias recebido do Senhor o alimento de cada dia. Quantas vezes nós temos jogado comida fora, Senhor? E nós vemos, muitas vezes, pessoas ao nosso redor passando necessidade e não temos coragem de estender a mão a elas. Porque só conseguimos olhar para nós. Como pode o amor de Deus estar em você? O profeta chorou por Israel. Chorou por Israel. O nosso convite é chorarmos pelos que sofrem, mas também estendermos a mão aos que sofrem, orarmos pelos que sofrem. Mas não somente isso. A Bíblia diz que o profeta chorou porque viu o que aconteceria com Israel.
Nós, irmãos, devemos chorar por aqueles que têm caminhado sem Jesus, porque nós sabemos o que lhes acontecerá, porque nós sabemos que eles estão caminhando a passos largos para o inferno, porque nós sabemos que no dia que eles partirem, eles irão para o inferno. Porque se não temos Jesus como Salvador de nossas vidas, estamos condenados. Estamos condenados. Como é que nós, servos de Deus, podemos olhar aqueles que ainda não aceitaram a Jesus e não nos dobrarmos dia e noite? Senhor, salva, salva, Senhor. A Bíblia diz que o profeta chorou por Israel, por aqueles que se prostituíram com outros deuses. E nós somos, meus irmãos, convidados a orar e a chorar por aqueles que têm caminhado sem Jesus. A Bíblia nos diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado por amor a Cristo, que ele olhou para aquelas pessoas e pediu a misericórdia do Senhor para eles. E Saulo, a Bíblia diz, consentia no que estava sendo feito ali a Estevão. E depois nós vamos ver Saulo servindo ao Senhor Jesus e morrendo por ele, morrendo pelo privilégio de falar de Jesus àqueles que se perdem. Eu quantas vezes vejo, meus irmãos, nós pedimos oração por tantas coisas, pedimos oração por, nós precisamos de algo novo, mais dinheiro, empregos diferentes, não é? Um carro melhor. Queremos tantas coisas para os nossos filhos, sobrinhos, por aqueles a quem nós amamos, mas esquecemos de interceder para que eles recebam Jesus como Salvador de suas vidas. O que há de mais precioso na vida da humanidade. Como pode o amor de Deus estar em sua vida? Como pode ser você um servo de Deus se você é indiferente à salvação daqueles a quem você ama? Como pode, meu irmão? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de mandar seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Por mim, por eles. Deus amou esses que têm caminhado sem Jesus, a ponto de mandar o seu filho para morrer. E nós não gastamos um minuto do nosso dia aos pés de Cristo, implorando: Senhor, salva, salva, Senhor, salva, salva, Pai eterno. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu tenho uma amiga querida que está com o Senhor já, amiga e exemplo, né? Dona Dalgisa. E Dona Dalgisa, ela perdeu um dos filhos que morreu com um câncer muito grave. Quando eu fui visitá-la, ele já tinha falecido. E ele voltou para o Senhor por causa daquele câncer. E ela disse para mim assim: minha filha, me consola, porque eu não criei filho para perdição. E meu filho voltou para o Senhor. Voltou. E se esse câncer trouxe meu filho para o Senhor de volta, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Querido irmão, não há nada mais desesperador para quem ama do que ver aqueles a quem você ama caminhando sem Jesus. Eu desafio você, meu irmão. Eu me desafio, como igreja de Cristo que somos, a orarmos, intercedermos, chorarmos por aqueles que têm caminhado sem Jesus. E fazermos como o profeta Abacuque, nos colocarmos na torre de vigia, até que o Senhor responda às nossas orações e nos dê a graça de vê-los se achegando a Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, sem o qual não podemos jamais alcançar a salvação das nossas almas. Deus abençoe você, Deus nos desperte para de fato sermos atalaias aqui na terra. Deus abençoe você.